Este é um programa, um bate-papo feito por mulheres, para mulheres. Eu sou Marisa Vieira, secretária da União Feminina Batista do Brasil. Estou aqui hoje nesse bate-papo tão especial, tão gostoso, em que vamos falar sobre família discipuladora. Durante este mês, agora, estamos falando sobre discipulado. Na semana passada, tivemos aqui a Cleilma Heiker e ela estava falando para a gente sobre mulheres discipuladoras. E agora nós vamos falar sobre esse grande desafio que é discipular na nossa casa, na nossa família. E para isso nós temos aqui hoje uma convidada especial e também a Vilmara aqui da nossa União Feminina que está aqui com a gente hoje. Manda um alô para a gente aí, Vilmara. Oi, gente, olha eu aqui de volta. Faz um tempinho já que eu não apareço por aqui, né? Tem alguns meses desde que eu apareci a última vez aqui, mas estou aqui com vocês. É uma alegria estar com vocês, Marisa, com você e com a Janine, e conversando sobre um tema tão importante, né? Tão desafiador, mas ao mesmo tempo é muito importante. A Vilmara, né, é nossa é, assessora de redação, né, Vilmara? Assistente de redação. Assistente de redação. Me corrija aí, Vilmara. Vilmara é nossa leitora ávida, é a nossa mulher de Deus que tem esse comprometimento com a palavra de Deus e está aqui conosco, sempre, né, dando esse suporte tão especial. E temos aqui hoje uma convidada para falar desse tema. Ela que é casada com o pastor Purim, é membro da Igreja Batista do Meier, mãe da Letícia, formada em biblioteconomia, olha que curso diferente, né? Biblioteconomia pela Unirio e também liderança executiva pela Fundação Getúlio Vargas e nossa escritora aqui na União Feminina, né, Vilmara? A Jeane Sim. Purim. Jeane, se apresenta aí para a gente, dá um alô para o pessoal que está em casa. Marisa, Vilmara, boa tarde, queridas. Bom demais estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, onde quer que estejam, no carro, em casa. Que bom que a gente tem esse meio de conexão e mesmo que estejamos separadas, mas virtualmente e espiritualmente estamos juntas. Bom demais estar aqui, viu? Nosso programa é um bate-papo de mulheres, então nós queremos ouvir você também. Manda aqui um WhatsApp para a gente, um recadinho para o número 11 93003 0316. Estamos esperando você também para conversar conosco. Aqui é um bate-papo em que todo mundo pode falar um pouquinho, em que todo mundo pode ser ouvida e que o Senhor está direcionando para que possamos ouvir a voz dele nesse bate-papo tão especial. Nós sabemos que discipulado na família é um grande desafio, não é, Jeane? É Nós sim. temos na nossa igreja bastante coisas que nos auxiliam, né? Temos na União Feminina as nossas organizações missionárias. Eu lembro que eu fui hall de bebês, amigos de missões, na época era a Sociedade de Crianças, Mensageiras do Rei. Eu fui tudo isso, mas eu também fui filha de um pai e de uma mãe que eram crentes, de avós, de pessoas também que caminharam comigo, né? Então, nós tínhamos esse suporte da igreja, mas nós temos a nossa família, e por isso hoje nós vamos aqui começar a perguntar a você que está em casa: você já discipulou alguém da sua família? Se você já discipulou alguém ou já foi discipulado por alguém, responde essa pergunta aqui no nosso WhatsApp 11 93003 0316. Manda aqui para a gente a sua resposta para que nós possamos também ouvir a sua experiência, ouvir você. A prática de discipulado, né, no núcleo familiar, ela é uma experiência que todo mundo pode contar um pouquinho, né? Cada um com a sua experiência daqueles que tiveram oportunidade de crescer no lar cristão, né? Mas aí nós temos o desafio do discipulado dos filhos. Tem gente que fala que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente vai chamar para o culto doméstico, aí né, dá aquela caidinha, puxa, vamos agora, tem que deixar o celular. Então, Jeane, é, como, como que você pensa que pode ser essa tarefa de discipular principalmente os filhos, o que são de casa, naquela rotina toda, naquela correria, e que às vezes a gente se percebe meio perdido nessa estrada?
Então, eu gostei do ditado, né? Será que o santo de casa faz milagres, né? Eu acho que o santo de casa não faz milagre, mas o santo de Israel em casa faz o milagre. A presença dele é o milagre. Eu acredito que a palavra-chave seja casa. Tudo que acontece em casa importa. A casa é o lugar de conexões profundas entre humanos tão diferentes que moram juntos, vivem o amor, vivem os arrependimentos. É em casa que a gente aprende a liberar o perdão e tantas outras circunstâncias ligadas ao nosso viver, que estão diretamente conectados com a nossa contingência humana. Enfim, é onde tudo começa, é para onde nós voltamos, para casa. E aqui é o lugar ideal para a espiritualidade. É em casa que o nosso modo de vida, centrado em Cristo, leva ao discipulado. Então, o discipulado deve ser Cristo vivido inteiramente da cozinha para a sala, da sala para os quartos. Aí que começa o discipulado. Que desafio, né? Eu lembro que quando eu me tornei mãe, isso foi assim, parece que é um estalo que dá na cabeça da gente. De repente a gente pensa, tem um serzinho me observando o tempo todo e de nada vai adiantar eu abrir a minha Bíblia para falar um monte de coisa se eu não viver nada daquilo que eu estou vivendo. E é verdade. E nós temos, né, o desafio de primeiramente viver, mas nós também, né, temos o desafio de propor estratégias, propor, né, eventos, propor formas em casa, música, revista, literatura. Você conhece, Giane? Você pode compartilhar com a gente uma estratégia assim que a gente possa usar no dia a dia. Ah, olha, eu fiz isso aqui na minha casa e funcionou e deu certo para você compartilhar com a gente. E olha, você que está em casa, compartilha com a gente aqui também sobre a sua experiência de discipulado, viu? No WhatsApp 11 93 003 0316. Então, eu fiz o seguinte, em vez de eu falar, porque a mãe ela corre um sério risco, né? Como mães, nós corremos o risco do eu nunca. Então, a gente, quando está no contexto da educação, a gente passa para os filhos. No nosso caso, nós temos filha única, de eu passar para a Letícia um modelo irreal, né? Então, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. E essa foi uma preocupação. Por causa dessa preocupação, eu não quis começar compartilhando com vocês, nesse tempo que a gente vai passar aqui, com as nossas ouvintes, com os nossos irmãos, aquilo que eu acho ser o ideal, eu acho que seja um modelo. Então, eu fui direto na Letícia. Eu falei, filha, eu precisava ouvir de você. Eu queria saber, e não tem resposta certa ou errada, filha, você pode ficar tranquila, você pode ficar à vontade para falar para a mamãe. Eu quero que você me diga o que você percebeu ser o discipulado. Porque, bem rapidamente, quando a primeira vez que eu fui discipulada por um método que foi pelo SEG-M1, eu trabalhava em missões nacionais, ainda a sede era em Vila Isabel, e eu estava grávida da Letícia. Então, a minha história está diretamente relacionada à maternidade. Nasci, fui criada no lar cristão, minhas avós eram mulheres de Deus, eu convivi mais com a minha mãe, com a minha avó por parte de mãe, e foram pessoas que, obviamente, tiveram influência sobre a minha vida, mas um discipulado, com um estudo bíblico, com um guia indutivo, a primeira vez aconteceu quando eu estava grávida da Letícia. E a partir dali, depois que eu terminei o SEG-M1, todos nós fomos desafiados a levar o método adiante. Então, quando a Letícia nasceu, ela conviveu e ainda convive com essa realidade de sempre tem alguém à nossa mesa, daqui da sala, sendo discipulado por um método, por um guia de estudo bíblico indutivo. Mas eu nunca usei diretamente um método para o discipulado da Letícia. Então, por isso que eu perguntei para ela. Né? Algumas vezes eu perguntava se ela queria fazer. Uma das turmas que teve eram sempre pessoas mais velhas, né? Me lembro que ela tinha
4 ou 5 anos, ela dizia assim, a minha turma, não, o meu discipulado vai chegar. E ela tinha 4 ou 5 anos e o mais novo do grupo devia ter 55. Era o grupo da Letícia, éramos 6 pessoas à mesa na época. A gente tem o hábito de, o número de cadeiras da mesa, a gente mantém cheio. Enfim, então eu perguntei para ela, e ela hoje tem 19 anos, e o que eu vou falar é o que ela acha do caminho que nós duas tomamos até aqui. Por que eu quero destacar o até aqui? Porque a vida é dinâmica. E às vezes a gente está olhando para um recorte, que é aquela foto bonita que a gente escolhe para publicar no Instagram. Mas é óbvio que a vida tem muitas outras facetas e que nem todas elas são instagramáveis, nem todas elas são publicáveis, né? Então, por isso que eu vou dizer, olha, até aqui tem sido desse jeito, e o que eu vou compartilhar, eu espero que de alguma forma seja edificante, se não for, que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós, mas que de alguma forma seja útil para todas nós, né? Para todos nós, né? Então, eu sempre discipulei adolescentes, jovens, adultos na sala aqui de casa. Ela cresceu nesse contexto, vendo gente estudando a Bíblia à mesa. Ela vê a gente lendo, sempre viu. E, como eu disse, eu não escolhi um guia para ela, para fazer com ela. Então, na primeira infância, o que a gente cultivava eram as leituras e as orações na cama antes de dormir. A gente ia percebendo, eu falo a gente porque tanto eu quanto o pastor Purim dividimos essa tarefa sem também essa questão de DR. A gente vai discutir que hoje, essa semana é o seu turno, era quem estava na vez e sempre foi de um jeito muito natural e prazeroso para a gente, antes de tudo. Me lembro que a Letícia logo se apaixonou pelas histórias de Jonas e de Daniel, quando o rei Dario proibiu o culto a Deus, ela se sentia, né? Então o profeta Daniel mexeu com o coração da Pituca, a gente chama ela de Pituca aqui em casa. E aí mais tarde ela passou a amar a história do, de quando os discípulos estão orando e Pedro bate a porta, eles continuam, a serva diz, olha, ele está solto aqui, e os discípulos, então eles falam, não atrapalha a gente orar não, e eu fazia dramatização, e ela amava, passou a amar o Novo Testamento, então isso foi, assim, construído, obviamente, com intencionalidade, mas sempre fez parte da nossa vida, assim, não era... Eu tenho medo de falar intencionalidade, esses jargões, porque vai tirar a espontaneidade, né? E aí ela disse assim, olha, eu acho, mãe, que não dá para a gente fazer disso, do que a gente fez, virar um método. Eu estou lendo aqui porque eu escrevi o que ela falou, né? Porque para ela foi... Ela disse que em algum momento ela entendeu que a realidade de Cristo era para ser vivida na totalidade da vida dela, que Cristo é indivisível, assim como ela é indivisível. O que significa que ela fala para a gente que ela não consegue ter vida material e vida espiritual, ela tem vida, e a vida tem sentido acontecendo com Cristo, que habita nela e vai com ela para o curso preparatório que ela faz, que fica com ela no alojamento onde ela mora, que habita a vida dela, e ela não consegue discernir isso como sendo algo espiritual ou material, mas é o todo da vida dela, que veio a partir da vivência. O que aconteceu com a gente, bom, né? Vamos lá, houve algum método? Então, ao longo, né, da nossa vida, eu gosto muito de ler, colocava para ela, sempre dividia com ela, e divido até hoje os trechos, os livros, ela se tornou uma leitura ávida, e o que aconteceu com o tempo foi, sempre trabalhei muito, fora de casa, no horário comercial, e a gente percebeu que o domingo na nossa igreja eram 3 cultos, agora são 2, mas tinha o culto das 9 às 10, depois o culto das 11 ao meio-dia. E o pastor, no caso, pela responsabilidade, já ia bem cedinho, nós íamos sempre para o segundo culto. Mas nós acordávamos no mesmo horário, ele saía cedo e nós duas ficávamos juntos. Em algum momento nessa caminhada de mãe e filha, de forma natural, obviamente que com intenção, sim, mas não precisou ser uma pauta, era uma realidade para nós aqui em casa. As nossas conversas de domingo sempre foram em torno da espiritualidade, que era o impacto da ressurreição que aconteceu no domingo. E a Letícia fala que isso para ela é discipulado. Uau! Que aula, hein, Gilmara? Quantos valores! Estou aqui emocionada. Glória a Deus.
ouvindo a Jeane. Mas eu já guardei no meu potinho esse negócio de trabalhar domingo como dia da ressurreição com os meus filhos também, olha só. A gente Amém. vai pegando as palavras-chave, vai guardando assim, né, Amém. no coração para colocar em prática também. Hoje nós estamos aqui para você que chegou agora, falando sobre o discipulado familiar. E nós estamos aqui com a Giane Purim conversando com a gente, e ela não veio aqui hoje por acaso, né, Giane? A Giane estará com a gente num evento, num momento muito especial, que será no CIEM, dos dias 23 a 25 de junho. Nós teremos um congresso lado a lado, uma conferência nacional de mulheres lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Vai ser no Rio, no CIEM. Então, você está convidada a participar com a gente. Entra lá no site da União Feminina, www.ufmbb.org.br/eventos e se inscreva para estar com a gente aqui também, ouvindo um pouquinho mais da Giane. Hoje a Giane está dando uma palhinha aqui para a gente, do que ela vai falar com a gente também lá sobre discipulado. E continuando, né, Giane, falando sobre, depois dessa aula, né, Vilmar, a gente ficou até, né, emocionada aqui de ouvir tanta riqueza sobre o discipulado na família. E aí, nós falamos tanto sobre discipulado hoje, e às vezes parece, né, que a gente inventou a roda, né? Que de repente agora a gente vai falar de discipulado na igreja, na união feminina, quando na verdade nós estamos voltando para uma essência que é bíblica, né? E eu queria saber com você, Giane, o que que a Bíblia fala sobre discipulado. E aí, antes da Giane falar, eu queria convidar você de novo a conversar aqui com a gente. Estou esperando aqui os recadinhos chegarem, esperando aqui as minhas amigas do DF. Sábado eu fui no DF, eu combinei com as minhas amigas de virem aqui. Então você participa com a gente aqui no telefone 11 93 003 0316. E agora a Giane vai falar um pouquinho para a gente sobre o discipulado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, a gente tem pelo menos a Bíblia toda, ela é um caminho, né? Ela é um livro. Então, né, Vilmar, a Bíblia é uma biblioteca, na verdade, porque ela é reunião de vários livros e ela tem um assunto único. A revelação bíblica trata de Cristo, da revelação de Cristo. Então, Deus forma o homem, nutre um relacionamento com ele, e esse relacionamento é quebrado pelo pecado, e Deus, então, torna-se como um de nós, ele se torna pecado por nós, ele morre por nós, ele ressuscita, ele traz o futuro para o presente, que é a ressurreição, e nos dá uma perspectiva de vida eterna enquanto vivemos a contingência limitada do Cronos, enquanto a gente ainda não vive o Kairos, a eternidade. Então, o discipulado, se a gente procurar a palavra discipulado, colocar no Google ou qualquer programa com comentários bíblicos, a gente não vai encontrar a palavra discipulado, mas a gente entende que no ministério de Cristo, então, que é quando Deus encarnado é Deus como agente, ele inaugura um tempo de relacionamento. A gente vai ver até Jeremias que o culto era coletivo. Então, Deus chamava o povo à responsabilidade. Mas em Jeremias, Deus fala, agora eu não vou castigá-los mais como nação, mas o filho não vai mais herdar a culpa do pai, porque não será uma responsabilidade coletiva, mas é individual. E por causa disso, então a gente já vê, olha como é que, embora a gente não deva se prender ao método, mas existe um caminho aí que diz assim, olha, então eu preciso estar atento à revelação bíblica do Gênesis ao Apocalipse. O Gênesis é o início de toda a história, o Apocalipse é como a história termina, e existe um caminho, e o caminho que Jesus escolheu foi um caminho entre amigos, um caminho de relacionamento. E Jesus torna esse relacionamento possível pela maneira como ele nos faz entender. Eu amo o livro, já disse, né? Me dá 2 minutos de confiança, eu saio indicando um livro, né? Mas no livro Reflexões Cristãs, do C.S. Lewis, que é um compêndio de várias... tem trechos de outros livros dele, no Reflexões Cristãs,
Ele diz que Jesus nos faz entender a dieta, que significa o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, discipular é fazer os nossos filhos entenderem a que dieta Jesus se refere, que é fazer a vontade do Pai em sua integralidade. Então, a gente vai encontrar que textos bíblicos? A gente vai encontrar no Velho Testamento os mais conhecidos, Deuteronômio 6, de 1 a 9, que é nesse trecho que Deus diz para o povo que nós, como pais, temos o dever, é nossa responsabilidade. Existe um adulto capaz, responsável, intelectualmente falando capaz, de inculcar na cabeça dos seus filhos quem é o Senhor Deus, quem é Yahvé. É responsabilidade dos pais. Quando a gente lê, né? Então, nós vamos... Primeiro, ele tem que ser uma realidade para a gente, para que a gente consiga inculcar isso na vida dos nossos filhos, ensinando-os a amar o nosso Deus, o Senhor Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. A gente vai para 1 Crônicas 29, 19, a gente pega Davi orando por Salomão. Então, a gente tem um texto que ensina, a gente fala assim, mas Salomão, o homem mais sábio do mundo, aprendeu com quem a temer a Deus? Com um pai que orou por ele, 1 Crônicas 29, 19, e também um pai que ensinou, Provérbios 4, 3 e 4, a temer a Deus sobre todas as coisas e a buscar a sabedoria. Mas eu posso dizer que toda a Bíblia, de Gênesis 1 até o Apocalipse, ela é o caminho do discipulado. Ela é o caminho ou a caminhada com Deus. Uau, que bênção escutar isso, né? De como não é um versículo solto, né, Jeane? É do Gênesis ao Apocalipse. É o Senhor nos ensinando como caminhar com Ele e levar pessoas a caminhar também com Jesus. Olha, o pessoal já está aqui participando. As minhas amigas do DF chegaram, viu? Elas falaram que eu chegar, elas chegaram aqui. E nós estamos aqui hoje para você que chegou agora no programa Mulher Cristã Hoje, promovido pela União Feminina Batista do Brasil. Estamos aqui hoje com a Vilmara e com a Jeane, conversando num bate-papo sobre discipulado na família. E nós vamos agora ouvir a nossa música, né? Que fala sobre o Senhor reinando na nossa família, nas nossas vidas, Ele sendo o Senhor. Enquanto isso, nós esperamos você aqui para conversar conosco. E responda aqui com a gente. Você já discipulou alguém na sua família? Ou você já foi discipulado por alguém da sua família? Você pode responder aqui no nosso telefone 11 9303 0316. Estamos esperando você. Enquanto ouvimos a nossa música, aguardamos aqui o seu recadinho também para falar com a gente. Reina sobre
Você está conosco nessa tarde no programa Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres, para mulheres e também para os homens, né? Que estão aqui conosco. E antes de passar para o nosso momento aí das nossas participações, eu queria lembrar você que nós teremos no CIEM, dos dias 23 a 25 de junho, nossa Conferência Nacional de Mulheres da União Feminina, lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Teremos a nossa querida Jeane Purim, que está aqui com a gente hoje, e também teremos confirmado já Jaqueline da Hora e Renata Gandolfo. Então, entra lá no site da União Feminina e se inscreva aí com a gente. E nós teremos também aqui, de onde eu falo, eu estou falando de Goiás, aqui estou em Anápolis, mas aqui em Goiás, na cidade de Caldas Novas, nós teremos o 23º Congresso Nacional da Terceira Idade e Capacitação. É para quem trabalha com terceira idade, para quem é da terceira idade, esteja aqui com a gente também. Será dos dias 21 a 24 de setembro, em Caldas Novas. Então, entra lá no site também da União Feminina para você participar conosco. E nós não poderíamos deixar de falar do nosso clube Mulher Cristã Hoje, que é uma comunidade digital onde mulheres estão sendo edificadas juntas, cada um com a sua demanda, que precisa crescer um pouquinho mais com o Senhor. E nós temos aqui hoje, ó, a Vilmara. A Vilmara também participa da nossa comunidade. Nós já temos vídeos lá da Vilmara, solteirice, não é tempo de espera. Vilmara já gravou lá, então entra lá. Também, ó, mulhercristãohoje.com.br, se inscreva conosco e esteja com a gente também nessa comunidade que tem nos edificado. Estamos lendo a Bíblia em um ano, estamos crescendo juntos com vários assuntos que vão fazer-nos crescerem no Senhor. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Vilmara, que vai aqui estar conosco, compartilhando as participações. Quanta coisa boa já temos ouvido hoje, né, Marisa? A Jeane tem edificado a gente aqui, eu sei que tem edificado também as pessoas que estão ouvindo em casa, e essas pessoas estão conversando conosco. A Cleilma Ricker, da Igreja Batista Itacuruçá de Santarém, nos dá uma boa tarde e diz que ela está ligada no programa e na expectativa para nos ouvir diretamente de Santarém, lá no coração da Amazônia, e ora para que Deus nos abençoe. Irmã, muito obrigada pela sua audiência, é uma alegria ter você aí no Pará conosco aqui. A irmã muito Antônia obrigada, Cleilma. Cleilma esteve com a gente aqui semana passada, Vilmara, também, falando conosco. É nossa escritora também da revista, do Manancial, está sempre com a gente. A irmã Antônia, da Primeira Igreja Batista em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, diz que é grata a Deus por esse programa, que está muito bom, e pede para nós, Marisa e Jeane, mandarmos um abraço para a MCM da PIB de Santo Antônio do Descoberto. Então, o nosso caloroso abraço a essa MCM, que eu sei que tem trabalhado para o Senhor e com o Senhor. Nós somos gratas a Deus pela vida de vocês, irmãs. Um beijo, Antônio, um beijo para a MCM de Santo Antônio do Descoberto, viu? O pessoal que lá do DF estava com a gente lá no Congresso de sábado chegou, viu, Vilmara? Tá vendo? Tá todo mundo aqui. A Débora Xavier, da PIB de Taboão da Serra, em Embu das Artes, em São Paulo, diz que foi a primeira da casa dela a ser cristã. O pai dela era muito católico, não gostava de crente, e ela orou muito por ele, e com a transformação dela, depois de 15 anos, ele foi convertido ao Senhor, e hoje é diácono para a glória de Deus, né? Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando sua família, Débora. Um beijo, Débora, para você. Que história linda. Não é? Essas histórias são sempre encorajadoras, né? Nos dão ânimo, principalmente para quem não cresceu no lar cristão, nos dão ânimo para continuar orando, testemunhando para os nossos familiares. A querida Solange Ribeiro, a diretora do SEC, a que está à frente também aqui do CIEM, lá de Recife, em Pernambuco, mas ela está aqui no Rio, já falei com ela hoje. Ela diz que discipular os filhos é missão dos pais.
este investimento na vida espiritual do filho não pode ser terceirizado. É vida na vida. Exatamente o que a Giane tem falado conosco aqui hoje. Beijo, Solange. A irmã Edila, ou Edla, não sei como pronuncia, mas lá da Igreja Batista Memorial, Igreja Memorial Batista de Brasília. Olha aí, Marisa, outra que veio por sua causa, imagina. Tá vendo o impacto que o pessoal deve recebeu do Senhor? Olha só, todo mundo aqui com a gente. Pois é. Ela disse que a transmissão está excelente, é um assunto impactante, e ela parabeniza o FMBB. E, por fim, a irmã Lídia Torquato, da Igreja Batista do bairro Inconfidência, em Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, graça e paz. Estou muito feliz em participar do programa, que está maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente vocês. Obrigada pela sua audiência, irmã Lídia. Deus abençoe você também. Um beijo, Lídia. Um beijo, Edla. Bom, a gente continua aqui o nosso bate-papo com a Giane, continuamos conversando sobre discipulado na família, né? Discipulado dos filhos. E, Giane, você acredita que o culto da família, o culto doméstico, faz parte dessa prática de discipular os filhos? Sim, eu acredito. E eu queria, antes de entrar no culto doméstico, eu tinha separado um trecho de um livro que eu comecei a ler, que é do Eugene Peterson, que fala justamente sobre. O título do livro é Viva a Ressurreição. Mas viva no sentido não é do viva, mas é no sentido de o imperativo do verbo viver. Então, olha a diferença, né? Viva você a ressurreição, né? Então, essa é a proposta dele nesse livro. Eu vou, já vou chegar ao culto doméstico, mas eu vou compartilhar com os ouvintes, com as irmãs, um trecho que acho que complementa a ideia do culto doméstico. Ele fala sobre a formação em Cristo. E ele diz assim: tenho certeza de que a igreja é a comunidade que Deus colocou no centro do mundo para manter o mundo centrado. Então, olha, eu vou ler de novo porque é interessante. Tenho certeza de que a igreja é a comunidade que Deus colocou no centro do mundo para manter o mundo centrado. Um dos aspectos essenciais dessa tarefa de manter o mundo centrado chama-se formação espiritual, a formação de Cristo em nós, processo que dura a vida inteira. A formação de Cristo em nós, processo que dura a vida inteira. Ela consiste no que acontece no momento em que tomamos consciência da identidade que temos como cristãos e aceitamos essa identidade, e o momento em que sentamos, até o momento em que sentarmos para a ceia das bodas do Cordeiro, lá do Apocalipse 19:9. Então, lembrem-se, né? Então, a palavra, a sua inteireza, é a formação do homem espiritualmente, falando nesse relacionamento com o seu Deus. Ocupa-se no modo como vivemos, no período que vai entre o dobrar os joelhos no altar e o ser atropelado pela carreta. Essa frase aqui, ela só faz sentido se a gente entender como ele começou o livro dizendo que tinha um evangelista nos Estados Unidos, que era um ex-jogador de beisebol, e ele era um desses de fazer cruzadas evangelísticas, e ele terminava os seus sermões com um apelo, e ele dizia assim: agora eu quero que você saia do seu lugar, passe o caminho da serralha, porque o chão era cheio de serralha, ele montava uma tenda e ele falava, e aceite a Jesus. E aí ele dizia assim, e daqui, depois de ter aceitado Jesus, imediatamente você pode sair e ser atropelado por uma carreta e ir para o céu. Parece que muitas pessoas aceitaram o evangelho dessa forma, um evangelho que depois que você aceita Cristo, você não tem uma vida com Ele. Você quer ir direto para o céu. É que, graças a Deus, para a maioria a gente não aceita e logo é atropelado por uma carreta. Então, o que acontece antes da morte? É a vida com esse Senhor. Então, entende? Né? A gente já vai chegar no culto. E o Eugene Peterson fala assim, levanta esse assunto com um considerável sentimento de urgência, não apenas porque a cultura que nos cerca tem secularizado amplamente a formação espiritual, mas também porque a igreja em que vivo e para a qual fui chamada a falar e escrever
está nesse assunto cada vez mais se tornando como a cultura, em vez de se contrapor a ela. O enorme interesse de hoje na espiritualidade não tem sido muito acompanhado, se é que o tem, por um interesse na questão da formação em Cristo, um processo. Olha que interessante, irmãs. Da formação em Cristo, um processo longo, complexo e diário. Ou seja, a prática das disposições e hábitos do coração que fazem a palavra espiritualidade deixar de ser um desejo, um anseio, uma fantasia, uma digressão e se transformar em uma vida real, vivida para a glória de Deus. Então, o culto doméstico, ele é também uma ferramenta, ele também é um meio da gente cultivar a espiritualidade. Agora, a gente também precisa ter cuidado, porque a gente fica num limiar, irmãos, assim, como é difícil a gente ficar é uma linha muito tênue que divide uma vida produtiva, uma vida frutífera no espírito e uma vida preocupada em performance. Então, uma lista de tarefas que eu devo cumprir e que indicam que eu sou discípula e discipuladora. Ora, se todo dia eu leio um devocional, eu oro com a minha família, eu canto um cântico, já paguei a minha obrigação. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. O que é culto? Culto é entrega. Então, de fato, acontece a entrega diariamente. Acontece com vida. Os filhos são ouvidos, os filhos são entendidos, o filho começa a bocejar. Bem, a gente pode parar aqui, né? Vamos orar. Né? Ele já entendeu, está na hora de dormir. Ou a gente está, às vezes, no caldinho, tem uma expressão que eu acho super engraçada, no filé da asa da borboleta. De tão cansadas, de tão exaustas, e a gente vai se forçar a entregar o que para Deus? É uma daquelas orações esquisitas que a gente fala, Deus, boa noite. Porque não tem mais o que entregar. E ele sabe. É óbvio que a disciplina faz parte, o reservar um tempo, o aprofundarmos em família, na palavra, nas orações, deixar que os louvores façam parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa cuidar para que isso não vire um mero item numa lista dos afazeres do nosso dia. É o que eu diria, mas claro que sim, o culto é uma ferramenta. E o Eugene Peterson, ele termina esse texto falando sobre o cultivar a espiritualidade a longo prazo, é complexo, é diário. Ele fala que isso faz parte da nossa formação espiritual. Aí você pensa em formação, você fala, ensino, estou recebendo ensino, mas não existe um diploma nessa formação. O que significa dizer que não é porque nós somos pais que nós já somos diplomados nisso, e a gente está do alto de uma espiritualidade inalcançável para os nossos filhos. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente precisa ser leve, né? Porque o nosso Jesus ensina isso. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Né? E era um contexto de religiosidade. E aquele Jesus que atraía crianças para o seu colo era justamente porque devia ser uma pessoa mansa e uma pessoa que atraía multidões e crianças dentro da multidão, entre a multidão. Ele devia passar leveza, ele devia passar esse temperamento, esse jeito de ser um tipo de gente, de ser humano, porque Jesus veio nos ensinar a sermos humanos, que era gostoso estar junto, ouvir as suas histórias, ouvir a sua voz, e não era um peso legalista aquilo que ele deixou sobre os seus seguidores, porque ele é manso e o seu jugo é o quê? O seu fardo é leve. Né? Que seja isso, né, o nosso culto. Que depois os filhos falam assim, mãe, mas já vai dormir, estava tão bom, canta só mais uma, lê só... Hoje eu que vou ler. Mas também não é todo dia assim, né? Porque eu vi também de um escritor que eu amo, e ele diz assim, que se todos os dias fossem ensolarados, tudo viraria um deserto. Então nós teremos dias de cansaço, dias que a gente não vai conseguir entregar como a gente gostaria. Mas haverá dias ensolarados, dias alegres e animados, nesses encontros do dia a dia, entre família, com essa leveza que deve ser
quando a gente está em casa e quando Cristo faz parte do nosso dia a dia. Vilmar, o microfone. Opa, desculpa. Nós ainda temos duas perguntas, mas só 10 minutos para elas, então a gente precisa adiantar um pouquinho, né? Mas, Giane, que ações práticas você acha que a gente pode fazer para que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as crianças que convivem conosco sejam discipuladas? Olha, eu aprendi isso lendo, eu aprendi isso observando pessoas que vieram antes de mim e estão no caminho que eu gostaria de trilhar também, pelo modo como elas se relacionam com Deus. A primeira dica que eu diria é criem filhos sensíveis. Criem filhos sensíveis. Seus filhos são sensíveis. Ele olha, ele reconhece o pôr do sol, ele reconhece uma lua, ele olha para as estrelas, ele reconhece, ele percebe o Senhor que a gente ama e adora na criação, nas coisas grandes e pequenas. Ele vê uma joaninha e ele traz, ele olha e você consegue discernir no seu filho que ele já percebe a presença de um Criador, que nós criamos filhos sensíveis. Quantas vezes é a Letícia que me traz uma música nova? Foi ela que me apresentou aos Arrais, ela que me apresentou um monte de bandas que têm letras profundas, algumas canções da Hillsong, a playlist da Letícia é ótima. Assim, quantas vezes ela, na sensibilidade dela, vem com os olhos cheios d'água e fala assim, mãe, ouve isso, aí tira o fone e põe. Né? E eu agradeço a Deus. Irmãos, de novo, assim, nossos ouvintes, assim, não achem que aqui em casa, a família Purim não é um modelo de santidade, nós somos seres humanos, nós temos defeitos, mas eu preciso compartilhar algumas vitórias que são essas, talvez para vocês sejam tão banais, mas como é importante criarmos filhos sensíveis que quando você lê um texto bíblico, ele correlaciona a alguma coisa que ele viu, que ele ouviu. Eu ouvi uma vez uma pessoa que criticava severamente a literatura do Harry Potter. E aí eu me lembrei que uma vez aqui em casa eu ouvi a Letícia fazer uma comparação. Mãe, os dementadores são aqueles que com um beijo tiram a vida e deixam a pessoa como se fosse viva. É o poder das trevas sobre nós. Ela fez a correlação porque a palavra habita nela. Então a gente não precisa fazer a lista do o que não pode. O Espírito que habita os nossos filhos, sensíveis à voz dele, vai ser capaz de suprir essa tarefa. E a outra dica que eu diria é o inculcar, que justamente é Deuteronômio 6. Eu ouvi do missionário Rodrigo Quaresma o seguinte: eu cresci como um homem que eu vi pagar o preço por ser cristão. E Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos. E eu aprendi o que é você ter a capacidade de transformar, o que é inculcar, que é você ter a capacidade de transformar uma coisa abstrata em alguma coisa concreta. Porque muitas vezes Deus é algo abstrato para a gente. Mas se você vive uma vida de ser cristão de verdade, de pagar o preço, de sofrer o dano por ser cristão, o seu filho vai ver isso na sua vida. E ele vai descobrir que o Deus do pai dele é real. E esse Deus não vai ser uma ideia. Ele é um Deus que você agarra, um Deus que você segura e se apega a ele. E o Rodrigo Quaresma é filho de um missionário que tem 41 filhos por adoção. E ele diz exatamente isso. Eu aprendi com o meu pai o que é tornar, o que é inculcar Deus na cabeça do filho. Eu tornei Deus real na minha vida porque Deus era real na vida do meu pai. Ele não era uma ideia, nunca foi uma ideia abstrata na nossa casa. Ai, gente, que lindo, quanta profundidade, quanta beleza no que a gente está trazendo para nós, né? E para finalizar, Giane, como você acha que nós podemos encorajar as mães, os pais que estão nos ouvindo a começar a prosseguir nesse caminho do discipulado em casa? De que forma eles podem começar a discipular seus filhos, seus netos, as crianças que estão com eles? Façam isso com intencionalidade, irmãos, sob oração,
pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria, mas sejam sensíveis. Sensíveis vocês em primeira mão. Nós precisamos viver esse Cristo, nós precisamos estar cheios dele. E deixe que ele transborde, deixe que o Espírito seja leve, seja leve. Seja leve com seus filhos, seja leve com você mesma, mãe, pai, com intencionalidade, sim, porque você sabe que o seu alvo e sua responsabilidade bíblica é inculcar Cristo na vida do seu filho. Mas faça isso aproveitando cada oportunidade. Toda vez que você vira o pão à mesa, você fala, viu o pão? Você lembra. Todas as vezes que nós nos reunimos no partir do pão, nós anunciamos a vinda dele até que ele volte. Ele tornou-se carne. E ele diz que ele é o pão que alimenta a nossa alma. Faz do dia a dia. Mas não fica falando muito, não. Come o pão. Na hora de comer, a gente senta para comer. Deixa a criança comer. Se seu filho for maior um pouquinho, perceba as inclinações dele, se a música. Descobre quais são as músicas que ele gosta. Pergunta se ele já ouviu essa música. Pergunta que músicas ele tem ouvido que ele gostaria que você conhecesse. Pede para ele traduzir a letra, se você não sabe a letra, se for uma música em inglês, por exemplo. Tem muitas coisas que a gente poderia ficar aqui o restante do dia falando, mas eu tenho convicção de que a principal é que você seja gracioso, ou seja, cheio da graça de Deus em você, e que você salgue de um jeito que você promova a sede no seu filho, que você ilumine de um jeito que você atraia o seu filho. E se isso não acontecer, continue orando, porque a gente também criou um sistema de cotas que a gente tem que bater essa cota e a gente quer ajudar o Espírito Santo. Ora, se a gente ora, se a gente compartilha, se a gente tem feito isso de maneira, do jeito que a gente pode, do jeito que a gente consegue. A palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia e que a palavra é eficaz. Então, a eficácia está na palavra, não está em quem fala. E a gente precisa descansar, irmãos, porque a gente fica chato, a gente corre esse risco de ficar impertinente, de ficar querendo ajudar Deus. E muitas vezes, talvez, no discipulado, a gente precise praticar o que os amigos de Jó deveriam ter praticado, o silêncio. Até entender o contexto e só falar se Deus mandar e quando Ele mandar. É o que eu diria. Marisa? Que incrível. Pena que o nosso tempo é pouco, né, Vilmar? A gente ficaria aqui o dia inteiro, né, Jeane? Obrigada, eu Falando, ficaria, ouvindo, irmã. bebendo. Obrigada. Nós estamos muito felizes aqui hoje. Esse é o programa Mulher Cristã Hoje, promovido pela União Feminina Batista do Brasil. Se na sua igreja não tem as organizações da União Feminina, nos procure. Procure a sua líder da sua região, a sua coordenadora, a sua diretora executiva do seu campo. Peça ajuda a ela. No site da União Feminina você encontra todos os nossos materiais. Nós temos currículos bíblicos, currículos de educação cristã missionária, desde o pequenininho até a mulher plena. Então, não fique de fora. Se você hoje ouviu falar aqui de União Feminina, procure no nosso site ali também os nossos materiais. A Jeane também é nossa escritora, que você possa caminhar com o Senhor na educação cristã missionária, que começa em casa, né? Acontece na igreja, acontece pelo caminho. Esteja conosco aí juntamente. E lembrando também o nosso congresso lado a lado, a essência do discipulado, que vai acontecer no CIEM, do dia 23 a 25 de junho. Então, faça a sua inscrição e também o nosso congresso da terceira idade. Hoje a Marli não esteve aqui com a gente, né, viu? Hoje estamos aqui nós duas, mas nós queremos mandar um grande abraço para a nossa diretora executiva, para a Marli. E nós queremos também, Jeane, te agradecer enormemente. Muito obrigada por estar aqui conosco. Como eu disse para a Jeane, né? Eu conhecia a Jeane de ouvir falar, mas hoje meus olhos estão vendo. Aí, se Deus quiser, lá no Congresso, lado a lado, eu vou poder dar um abraço também na Jeane. A Jeane que é essa referência para a gente, né? Quanta gente especial nós temos nessa vida, que nós lemos sobre, que nós ouvimos falar sobre, que enchem a nossa vida e que às vezes a gente não conhece pessoalmente. Então, você também vai poder conhecer a Jeane pessoalmente ali, se o Senhor também te conceder essa graça de estar conosco no Congresso Lado a Lado, a Mulher
e a essência do discipulado. Nós queremos agradecer todos que estiveram aqui conosco, os nossos ouvintes. Você pode também escutar esse programa novamente ou indicar alguém, vai estar salvo aí também no nosso podcast, para você continuar ouvindo ou indicar para alguém também que você sabe que gostaria de ouvir sobre esse assunto. Nós queremos deixar um enorme abraço, agradecer ao Igor, que está sempre aqui com a gente, nos ajudando, e agradecer também a todos que estiveram aqui nos ouvindo. Que o Senhor abençoe vocês. E eu queria dar a palavra aqui para a Jeane, para ela poder se despedir também de vocês. Queridas, muito obrigada, Marisa, Vilmara. Um beijão para Marli, viu? Obrigada a todas as ouvintes, todos os ouvintes. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelas orações. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós, que nós aceitemos a nossa condição de dependentes dele e assumamos esse desafio tão prazeroso, que é amar a Deus e ensinar os nossos filhos a amá-lo sobre todas as coisas também. E um beijo a todos. Beijo, Jeane. Vilmara, manda um alô pro pessoal aí também, uma despedida bem carinhosa. E lembra hoje do compromisso que você tem com a gente no clube. Sim, gente, que alegria estar aqui com vocês, ouvir e ver a Jeane e a Marisa também. Faz um tempinho desde a última vez que a gente se viu, né, Marisa, lá em Recife. Mas como é bom aprender com vocês, né? Eu não tenho filhos, não sou casada, mas eu bebo muito dessa fonte, sou sempre muito alimentada e é uma alegria muito grande aprender com mulheres piedosas, com mulheres que amam o Senhor e que ensinam sobre Ele. E sim, hoje nós temos um encontro marcado do Clube Mulher Cristã. Hoje vai ser o nosso primeiro encontro do Clube do Livro. Nós estaremos discutindo sobre o livro Sábia e Conselheira, da Marta Pires. Vamos aprender um pouquinho, nosso primeiro encontro, vamos nos conhecer. E se você faz parte do Mulher Cristã hoje, não se esqueça, temos um compromisso às 20 horas pelo Zoom. O link já vai estar lá no grupo, você vai receber por e-mail também, fique ligada, que nós nos encontramos às 20. Um beijo a todos vocês que estiveram conosco e até semana que vem no nosso programa Mulher Cristã Hoje. Você acabou de ouvir na Rede 316 Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316 Mulher Cristã Hoje.